Série Técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos hoje ao último episódio da nossa série Como Aumentar a Produção de Leite Sem Mexer na Dieta, podcast da Milk Point, conduzido pelas entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Gonçalves, zootecnista, que receberam João Paulo Alves dos Santos, engenheiro agrônomo, especialista em produção de alimentos e nutrição de ruminantes, Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo, especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro, e Fábio Ribeiro Lembe, produtor rural, proprietário da fazenda Tainá, em São Pedro, São Paulo, que produz 9.000 litros de leite por dia em sistema confinado. No episódio anterior, os especialistas comentaram sobre o conceito da dieta total, TMR, e quanto à utilização de softwares e ferramentas como o vagão misturador. Neste 10º e último episódio, a médica veterinária Maísa Serpa disse que, antes de pensar em mexer na dieta da vaca, é preciso fazer um checklist para ver como está acontecendo o manejo na sua fazenda. Voltando aí no checklist, antes de pensar em mexer em dieta, vamos checar como que está o conforto do meu animal, estresse térmico, questão do casco, moscas, doenças, né? O que está qualquer coisa que pode estar incomodando esse animal. Estou dando água o suficiente para ele, eu estou atendendo as demandas diferentes dentro da minha propriedade, eu estou me atentando para a questão de competição dos animais mais jovens, dos animais menores que podem ser dominados, né? Estou dando oportunidade para todo mundo conseguir comer o tanto que deve, ou pelo menos o mais próximo possível. Eu estou misturando a minha dieta, estou fazendo com que, de fato, aquilo que foi formulado esteja chegando no coxo da melhor forma possível, né? No ideal e com a tecnologia que eu tenho. Então, acho que esses são pontos, vários que a gente trouxe aqui, que o produtor ou a pessoa que está trabalhando pode olhar para dentro da fazenda, primeiro, antes de querer mexer na dieta, que a gente, mais uma vez, trouxe aqui, deve se evitar ao máximo, né? Se puder não mexer, só em casos de fato que são muito necessários, pensar antes disso e pensar nessas outras coisas todas antes aí. Acho que é isso aí. Né? Eu pensei numa analogia aqui, desculpa, uma metáfora aqui em relação a Stephanie colocou, né, como que um produtor pequeno, né, consegue adotar isso e todas essas coisas, né? O ponto que eu pensei aqui, assim, que eu acho crucial é que a pessoa possa medir. E também os problemas são diferentes, né? Assim, se você tem poucos parafusos, uma chave de fenda, você resolve. Agora, se você tem centenas de parafusos, você vai precisar de uma parafusadeira. Então, a pessoa tem como medir. Imagina uma fazenda de poucos animais, no olho ele sabe. Ele carregou uma carretinha lá, viu se sobrou, se não sobrou, ele tem. Agora, que tente escapar do olho, tente medir, mesmo que seja em garfadas, em balaios, em sacos, sobrou tanto. Isso é importante. A gente ainda adota coisas bem rudimentares na fazenda, confiamos também nas medições mais simples, mas, assim, se você tiver focar nas coisas que são importantes, principais, e que se meça. E não é necessário uma fazenda pequena ter um software ou um super vagão tecnológico, não vai fazer tanta diferença, não vai precisar ter 500 dietas. Ele consegue, às vezes, fazer uma separação mais simples, até que, às vezes, rebanhos tão grandes, porque tem, às vezes, espaços. Então, é importante a pessoa entender o conceito, buscar o conhecimento, mas não fala assim, eu não tenho isso, então não consigo evoluir na fazenda. Não, pense... Não consigo fazer nada, né? É muito importante. Simples, as pequenas coisas. Acho excelente, Fábio, essa sua colocação, porque muitas vezes as pessoas escutam, mas começou a falar de vagão forrageiro, mas eu não tenho vagão, então eu não vou me preocupar com isso porque não está na minha realidade. E não, encaixa exatamente aí onde você colocou, tipo, não tenho como medir no vagão, eu meço em balaio, em pá, enfim, no que tiver. Exatamente. Cria referências de volume, por exemplo, é o balaio, é o balde, ou seja, a gente faz isso muito com as fazendas pequenas, né? Cria referências e se baseia nessas referências, e funciona. Lembrando sempre que muitas coisas que estão sedimentadas para nós e o nosso bom senso, né, determina, né, ou estabelece,
o seu bom senso não é o bom senso do outro, e assim sucessivamente. Então, cuidado, né? O Bolo está colocando a questão da volumetria, né? E o Fábio falou corretamente, né? Mestra, né? De alguma forma. Mas cuidado também com um exemplo do Alexandre aí, quando vai mudar a mão de obra, né? Você precisa, o operador, olha, você vai lá, você vai colocar 2 canecas brancas, só que você chega lá no local, tem 4 canecas brancas. Qual que ele vai... Qual que é a caneca branca certa? Entendeu? Você vai colocar meio saco. Você tem um saco de 40 quilos vazio e um saco de 25 quilos vazio. Então, dá para trabalhar, mas você tem que criar um parâmetro, né? Preparar adequadamente a turma que vai trabalhar. Não tem dúvida. Não, é isso aí. Acho que esse ponto que o João, mais um, acho que foi colocado bem importante pelo João, eu gostaria de voltar, porque assim, ele citou um exemplo, tipo, forçando bastante, que é um fato que aconteceu, mas que chegou num limite absurdo, da pessoa quase eliminar a forragem. Mas isso eu falo por experiência própria, é tentador e às vezes o operador não sabe mesmo, tem esse conhecimento, porque pequenos ajustes têm a tendência de querer fazer na forragem, não respeitando a formulação. Isso acontece, acho que em muitas fazendas, muitas. E é um erro crônico, é importante que a pessoa entenda que isso tem um impacto significativo para a vaca. Infelizmente, ele vai ter que diminuir tudo proporcionalmente, e não indo no volumoso, que isso acontece bastante, não é tão raro. Esse caso estressou até o ponto que deu um impacto muito grande. Mas, às vezes, tem impactos pequenos que a pessoa não está vendo e está sempre ajustando o trato pela forragem. Aumenta um pouquinho a silagem, o capim, para ela comer um pouquinho mais, ou tira um pouco da... E se ela está formulada com uma dieta total e que tem uma proporção já grande de concentrado, isso pode trazer problemas. Acho que esse é um ponto crítico aí para bastante produtor aí, porque eu sei que nós já experimentamos isso algumas vezes na fazenda mesmo. Infelizmente, Fábio, é um problema que a gente encontra com mais frequência do que eu gostaria, sabe? E é um problema mesmo, tem que tomar muito cuidado com isso. No manejo da alimentação de seu rebanho, um ponto muito importante também é a realização da amostragem, e a gente confere mais depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? No manejo da alimentação do seu rebanho bovino, um ponto muito importante é a realização da amostragem. A amostragem, em diversos pontos, entre 3 a 5 amostras, da dieta no coxo, posterior à análise bromatológica, auxilia no monitoramento de qualidade. Deve-se comparar a dieta formulada com o resultado obtido na análise de cada amostra. A amostragem da sobra pode ajudar a determinar o grau de separação de ingredientes pelo lote. Caso a composição difira muito da dieta, a seleção é evidente. Dentro de um mesmo piquete, alguns animais preferem volumosos e outros concentrados. Por isso, em consequência, a análise das sobras não é um índice completo para a avaliação da sua seleção. Por isso, em consequência, a análise das sobras não é um índice completo para avaliar seleção. A observação dos animais se alimentando e a inspeção visual dos coxos após a alimentação pode auxiliá-lo. A observação das fezes pode indicar seleção no coxo. Se para um mesmo lote de animais existem fezes com variação em consistência, coloração e composição diferentes, provavelmente os animais estão consumindo ingredientes seletivamente.
Quanto maior a diversidade em tamanho e densidade de partículas, maior o potencial para a seleção de componentes da ração. A adição de água, paletização de microingredientes, ingredientes com tamanho de partícula uniforme e a restrição leve de consumo, manejo de coxo limpo, podem ajudar a reduzir a seleção. Em dietas muito secas, como por exemplo autoconcentrado com bagaço de cana cru, a inclusão de água pode melhorar a qualidade de mistura e reduzir a presença de partículas finas e segregadas nos coxos. É importante, independente do sistema de arraçoamento do confinamento, que o proprietário da fazenda realize de forma muito bem estruturada as rotinas de confinamento. Dentro dela estão as etapas de processamento do alimento, mistura da dieta e fornecimento aos animais conforme as recomendações técnicas, para que não ocorra a seleção de ingredientes no coxo e as consequências que resultam desta seleção. Além disso, observar como os animais estão se alimentando, verificar as sobras antes do primeiro trato da manhã, avaliar as fezes, são ações fundamentais. Com o aumento dos preços dos insumos e dietas, cada detalhe pode fazer a diferença aí na sua fazenda. E para finalizar, Maísa Serpa fez um resumo do que nós trouxemos aqui com essa série sobre a dieta das vacas. Então, né, fazendo um outro resumo aí, além das outras coisas que a gente já falou para se atentar, né, se coloque no lugar da sua vaca, né, tente se colocar, pense como ela pensaria, né, treino pessoal, as coisas não são óbvias, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro também, né, acho que é essa outra reflexão, e use as ferramentas que você tem, né, é importante entender o conceito, mas aplique dentro com as ferramentas que você tem, lógico, como bem pontuado pelo João aí, desde que tenha uma referência, né, então eu acho que é isso, pessoal, acho que ficou bem legal o material aí para o pessoal, pelo menos, refletir sobre as coisas dentro da fazenda, de como eles podem aumentar a produção de leite, né, o esperado, que já é provado cientificamente que tem relação com aumento do leite sem mexer na dieta, são várias dicas que a gente deu aí, né, e que vai ser muito útil para qualquer produção de leite, eu acho, né, para qualquer realidade, assim, cada um é afetado por todos esses fatores em algum grau, né. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, mas antes tem aquele abraço, né? Para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. André Ribeiro, em Guaxupé, um abraço para você. Valdir Amaral Cortes, Maricel Russen, Maris Valentini, André Carvalho, Rosimeire Costa, Jussara Cruz, Ricardo Nascimento, Antônio Pinheiro, Valdir Amaral Cortes. No Instagram nós temos lá o Leonardo Franca, tem também o Luiz Franco, Círio Marquesan, Isabela Santos, Gabriela Souza Cavalcante, João Paulo Santos Freitas, Rafael Hertal, Olavo Oliveira, Ana Flávia Gonçalves, Yane Souza, tem também o Guilherme Luiz, Luciano Mota, Ivan Correia, Rafael Correia, Jennifer Diniz e Caliton Júnior. No Facebook é o Marco Yuri Lima, Rafael Andriele, Evelyn Beatriz, Thaís Lima e João Jerônimo. Também para os nossos amigos do Entre Ribeiros. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com
com seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.